Assinale a alternativa correta que identifica o padrão para conexão de vídeo desenvolvido pela VESA, a Video Electronics Standards Association, e que foi projetado para substituir padrões mais antigos, como o DVI e o VGA. Letra A, HDMI, letra B, DisplayPort, letra C, RJ45, letra D, BNC e a letra E, USB. Porque olha só aqui, pessoal, olha só aqui. Assinale a alternativa correta que identifica o padrão para conexão de vídeo, atenção, desenvolvido pela VESA, pela Video Electronic Standard Association, e que foi projetado para substituir padrões mais antigos como DVI e VGA. A resposta correta aqui, pasmem, é a letra B, DisplayPort. Eu vou conhecer com vocês um pouquinho melhor essa opção DisplayPort para que vocês possam me ajudar, certo? O que é a conexão DisplayPort, pessoal? DisplayPort é um tipo de conexão padrão para conexão de vídeo, de dados e também de áudio desenvolvido pela VESA, pela Video Electronic Standard Association. E o que a VESA é, se alguém me perguntar? É uma organização internacional sem fins lucrativos que representa um quadro de mais de 200 membros corporativos em todo o mundo, a maioria fabricantes de dispositivos de vídeo ou dispositivos eletrônicos computacionais. O VESA ou a VESA define padrões de interfaces para computadores pessoais do tipo PC, para estações de trabalho e eletrônicos de consumo de uma forma geral. A VESA ela é muito importante por ser sem fins lucrativos, mas que dita padrões que a indústria de vídeo acaba utilizando. E um desses padrões que a VESA desenvolveu há pouco tempo é chamado de DisplayPort, que é uma interface de vídeo usada para conectar dispositivos de vídeo, apesar de também poder transmitir áudio através do DisplayPort e também pode, inclusive, pessoal, outras formas de dados. Uma coisa muito... Aqui o Gordon Frames dizendo, eu teria acertado só porque eu uso para alcançar 144 Hz no monitor para games. Os gamers usam bastante, né? E esse padrão DisplayPort, ele tem uma questão muito importante, que a ideia dele é substituir, claro, o padrão DVI e o padrão VGA que tanto se utilizava, mas ele é um competidor do HDMI. Por quê? Porque o HDMI... ele foi desenvolvido por um grupo de empresas privadas com fins lucrativos e toda a indústria que usa HDMI, vamos supor que a Samsung usa HDMI, certo? A Samsung tem que pagar para a empresa que criou o HDMI para conseguir usar, paga um valor, paga royalties. O DisplayPort é um padrão aberto, livre de royalties. Ele quer substituir com o tempo o HDMI por ser livre de royalties. A grande ideia da VESA é produzir o padrão DisplayPort para ser tão bom quanto é o HDMI para transmitir áudio, vídeo e dados, mas considerado um padrão aberto, livre de royalties, onde a indústria de hardware pode usar esse padrão sem precisar pagar royalties para os detentores ou os criadores, que é a própria VESA. Então, nesse caso, é muito importante conhecer o padrão DisplayPort, porque ele tende no futuro a substituir o próprio padrão HDMI, né? Ele é um pouquinho diferente. Nem todas as televisões hoje em dia têm o padrão DisplayPort. Os monitores de computador de certos fabricantes estão começando a trazer o DisplayPort. Então tem algumas placas de vídeo, como eu estou mostrando ali, tem alguns monitores de computadores e algumas televisões estão passando a constar também com o padrão DisplayPort, mas ele é um padrão inicial ainda que começa devagarinho a conquistar o seu espaço, né? Ele oferece uma das características incríveis do DisplayPort é oferecer resolução com alta qualidade, taxas de atualização rápidas, cores mais profundas em um único cabo, justamente sendo projetado então para substituir os padrões mais antigos como o DVI e o VGA, que também eram padrões que foram indicados pela própria VESA, e o DisplayPort quer substituir esses, né? Bem importante então conhecer mais um padrão.
HDMI não era a resposta, porque HDMI, primeiro porque não foi desenvolvido pela VESA, HDMI foi desenvolvido por um pool de empresas privadas, e esse pool de empresas privadas cobra royalties para qualquer indústria que quer usar o HDMI, que até hoje cobra royalties para usar. O RJ45 não é a resposta, porque esse é um padrão para conexão de dados Ethernet, que é um padrão recomendado para redes locais. O RJ45 é um conector usado em cabos do tipo par trançado, né? Temos aqui também o BNC, e aqui o BNC, para quem não conhece, é um tipo de conector para cabos do tipo coaxial, usados também em redes de computadores, né? E temos também ali o USB. O USB é o Universal Serial Bus, aí é um barramento serial universal, que é usado para vários dispositivos periféricos, mas que também não foi desenvolvido pela VESA. Por isso a resposta aqui é a letra B de Brasil. Agora é bom ficar ligado no DisplayPort para as próximas provas, porque ele logo vai se tornar, é bem provável que ele se torne um dos principais padrões para a conexão de vídeo, para a conexão de áudio e também para a conexão de dados. Então isso é muito importante, né?